Infelizmente, nós não estamos a viver bem, nós estamos mal. A igreja está indo de pior a mal, do mal ao pior. Por isso nós estamos aqui para transmitir essa mensagem para você. Para que você desperte, para que você acorde. Levante dessa cadeira, levante desse sofá, saia da televisão. É momento para você progredir, correr as ruas e pregar o Evangelho. Não estamos no tempo de pachorras, não estamos em tempo de brincadeira, namoricos. Você precisa se levantar. Você precisa estremecer essa nação angolana. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa de tirar o quadril dessa cadeira, vai pregar. Vamos abrir Daniel. Daniel capítulo 7, no versículo 13 a 14. Daniel capítulo 7, versículo 13 até 14. Aqui diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais destruirá. Em 1844, a Igreja Adventista interpretou este texto como a vinda do Senhor Jesus Cristo. Alguns estudiosos da Igreja Adventista, massivamente acho que os líderes máximos da época da Igreja Adventista, interpretaram esse texto, esses dois textos, sendo como a vinda de Jesus Cristo à Terra, a segunda vinda, pelo simples facto do texto dizer: eu estava olhando nas minhas visões da noite. Quem estava tendo estas visões? Daniel. Daniel estava tendo essas visões. Então, ele disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Então, aqui, o que que impactou isso? Daniel aqui está vendo nada mais, nada menos que Cristo. Ele a vir pelas nuvens dos céus. E esse texto, comparando com o texto de Apocalipse, onde diz: e eis que ele vem com as nuvens dos céus, e todo olho verá. Então os adventistas foram confundindo isso, dizendo que era a segunda vinda de Cristo. Ou seja, que Jesus estava vindo. Só que eles mesmo sabendo que Deus disse que nem o Filho, nem os anjos dos céus conhecem a data do quanto viria o Filho do Homem, eles deram a data e eles disseram que em 1844 Jesus retornaria à Terra. Jesus desceria sobre a Terra. E isso tornou-se uma autêntica heresia. Isso é herético. Primeira coisa, qual a heresia que estava aqui? A interpretação até pode ser equivocada. Depois vou mostrar aqui para ver como é que é. A interpretação que eles tiveram aqui foi equivocada. Porque o que eles desencaminhou? É o simples facto deles verem vinha com as nuvens dos céus. Porque a Bíblia diz que quando o Mestre vier, ele virá pelas nuvens dos céus e todo olho o verá. Então, como todo olho verá, e Daniel está aqui vendo ele vindo nas nuvens dos céus, então pronto. É ele, é o Mestre. Está chegando. Está vindo. Ou seja, Jesus Cristo é a segunda vinda. Foram logo pensando isso. Só que eles, ao analisando isso, foram construindo dentro desse texto uma autêntica heresia. Eles não só anunciaram que Jesus voltaria no ano 1844, mas como eles, descobrindo que era uma heresia, que era mentira, e eles não querendo assumir que é uma heresia, que é uma blasfema contra Deus, o que eles fizeram? Disseram que não, foi uma desilusão que aconteceu em 1844,
que foi uma falsa interpretação, que é uma desilusão dos irmãos Guilherme Miller. Então, o que eles fizeram? Reconstruíram, renomaram, puseram uma outra interpretação. Disseram que, em vez de ser Jesus Cristo saindo do céu para a terra, então foi Jesus Cristo saindo do lugar santo ao lugar santíssimo. Outra heresia. Outra heresia. Como assim, irmãos? Que prova você tem que Jesus Cristo, que isso é heresia, que ele não saiu do lugar santo para o lugar santíssimo? Primeira coisa, nós vamos ver aqui. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Daniel vendo. Deus mostrando a visão. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Primeira coisa, quem é o ancião de dias aqui? Deus Pai. O Senhor que está sentado sobre o trono. Porque se nós lermos o versículo 9 do mesmo capítulo 7, vai ver aqui. Continuei olhando, que até foram postos uns tronos. E o ancião de dias que se assentou, suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Quem é o único ser que tem o trono como chamas? O Pai, o Deus, o Todo-Poderoso. Então, aqui, esse filho, essa pessoa que Daniel vê, parecido com o filho do homem, dirigindo-se ao ancião de dias, é o próprio Jesus. Ele estava indo ao ancião de dias, estava indo rumo ao trono. Ele estava indo ao trono, estava. Mas estava saindo do lugar santo para o lugar santíssimo? Não. Prova. Vamos ver isso. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 28. No versículo 18, aqui diz assim. Jesus, aproximando-se, falou aos seus discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ver aqui. O que Jesus está a dizer aqui? Ele está a dizer assim: ó, cristãos, eu vou. Eu morri, vim aqui na terra, sofri por vossos pecados, morri pelos vossos pecados, portanto, agora eu vou. Mas, atenção, eu, filho de Deus, vim em nome de Deus, morri pelos vossos pecados em nome de Deus. Recebi todo, não a metade, todo o poder nos céus. Todo o poder. Ou seja, Jesus Cristo estava anunciando que ele agora tinha o poder do Pai. Ou seja, tudo que o Pai era dele, também ele tinha poder, tinha autoridade. Ele manda, desde o dia que ele morreu na cruz, ele manda e determina nos céus e na terra e debaixo da terra. E o que isso quer dizer? O que isso tem a ver que Jesus não saiu no lugar santo para o lugar santíssimo, irmão? Isso não prova nada. Tudo bem, vamos chegar já lá. Eu estava mostrando aqui como Jesus, depois de ele ter ressuscitado, subiu. Quando Jesus sobe aos céus, quando ele sai da terra para subir, atenção, os discípulos estavam olhando ele a subir. Eles olhavam. Ficaram com os olhos fitados aos céus. Jesus subia e uma nuvem cobre Jesus Cristo. Logo que aquela nuvem cobre Jesus Cristo, desapareceu dos olhos dos discípulos. Apareceram dois varões. Aí eles chegaram e disseram assim: varões galileus, o que olhais, o que fazeis olhando no céu? Aí os discípulos disseram: olhamos aquele que subiu. Ele diz assim: olha, da mesma forma vocês vendo esse Jesus subindo, assim também será
a sua vinda. Ou seja, ele subiu com uma nuvem. Da mesma forma que ele subiu com uma nuvem, também virá sobre as nuvens dos céus. Mas só que uma coisa está aqui, e Daniel vai dizer o quê? Daniel previu, o que Daniel está prevendo aqui, em Daniel 7, versículo 13 e 14, eis que eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Ele estava vendo Jesus saindo da terra depois da vitória, e dirigiu-se ao Pai para receber o trono. Porque João vai dizer que ao Pai ninguém julga, mas ele deu todo o poder ao Filho para julgar. O que isso mostra? Que Jesus Cristo, ao subir, ele saiu daqui com uma nuvem. Ao chegar nos céus, também chegou com a nuvem. E na visão de Daniel, veja, ele vindo sobre as nuvens dos céus, dirigindo-se ao ancião de dias. Quando ele chega ao ancião de dias, o que Apocalipse vai dizer? Ele se apresenta ao Pai. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 10 até 12. Então ouvi grande voz dos céus proclamando: agora veio a salvação, e o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e noite diante de nosso Deus, os nossos irmãos. Eles, porém, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera ou de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que Cristo está mostrando aqui? O que Apocalipse está mostrando aqui? Quando Jesus sai da terra, a primeira coisa que ele fez, depois da glória, vencer pela cruz, pelo sangue do Cordeiro, ele vai até ao ancião de dias, até o Pai. Ele se apresenta ao Pai. Ele sai daqui e anuncia dizendo: todo o poder agora me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Agora Filipenses 2 vai dizer: todo homem, todo ser, debaixo da terra, no céu e no mar, debaixo do mar, dobrará os seus joelhos e honrará o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo século dos séculos. O que nós vamos entender aqui? Jesus, quando sai da terra para subir em glória, ele subiu e foi coberto por uma nuvem. A mesma nuvem que ele subiu com ele é a mesma que ele virá com ele. E a mesma nuvem que ele subiu com ele é a que foi e chegou com ele ao trono de Deus. Agora a pergunta aqui é a seguinte: onde o Pai está sentado? A Bíblia está dizendo que é no trono. No trono branco. Ele está no trono de Deus. No trono onde a justiça é justa. E onde Deus está sentado? Onde é? Qual é esse lugar? Como se chama? O lugar santíssimo. O lugar santíssimo. Então, se é o lugar santíssimo, e Jesus Cristo saindo, dirigiu-se ao Pai para receber a glória dos céus na terra e debaixo da terra, para receber o poder todo, porque lhe foi dado o poder. E ele foi buscar o poder e virá em glória para vir buscar a sua igreja salva, sadia e virgem, pura, imaculada. Se ele virá com todo o poder agora, ele foi direito para onde? Para o Pai. E o Pai está sentado onde? No lugar santíssimo. Como é que a igreja adventista vem dizer que ele saiu do lugar santíssimo, do lugar santo para o lugar santíssimo? Heresia. Heresia. Até hoje você pensou que isso era realidade. Heresia. Eu não sei por que muitos pregadores têm medo de tocar nisso, mas heresia. Jesus nunca saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele sempre esteve no lugar santíssimo. Porque desde o princípio ele esteve com Deus. E ele era Deus. Onde Deus habita? No lugar santíssimo. A Bíblia não diz o todo santo.
ele não está no lugar santo, ele está no lugar santíssimo. A glória de Cristo é a glória do Pai. Ele é a réplica do Pai. Quem vê ele, vê o Pai. Ninguém consegue suportar a sua glória. Jesus não está em outro lugar e o Pai em outro. Estão todos no mesmo trono, no mesmo lugar. Então não existe essa do lugar santo, o lugar santíssimo. Não existe heresia. Eles queriam fugir do problema, como... E olha que esse problema, essa data, essa previsão, deu um problema muito grande. Deu um problema muito grande, mas muito grande mesmo, que foi proclamando que em 1844, Jesus voltaria. Deu um problema muito grave, que muitos irmãos se desiludiram, deixaram a fé, outros foram para o mundo, outros foram para outras igrejas, outros, porque eles tinham anunciado que Jesus viria em 1844. E que ele vindo, as pessoas tinham que vender as casas. As pessoas venderam casas, terrenos, deixaram empregos, outros foram viver nas grutas, outros começaram a se santificar, passaram noites em jejum, passaram noites em leitura, como nunca antes, se santificaram e foram dar conta que Jesus nunca voltou. Jesus não voltou. Grande desilusão aconteceu naquele dia. E que eles chamam agora a desilusão adventista. Não é desilusão adventista, é a heresia adventista. É esse o nome, não é desilusão. Inventaram uma data dizendo que Jesus Cristo voltaria no dia X, no ano X, é heresia. Se o Filho, o próprio Jesus, que virá, ele não sabe a data, como é que eu, um ser corrupto, que nunca pisei nos céus, vou dizer que Jesus voltará no dia 11, no ano 2017? Como é que eu posso dizer isso? Não tem fundamento. Não tem versículo que me defende. Não tem. Então eles tentaram implantar isso na igreja. E até hoje é pregado isso. Ao ponto da igreja saber, eles estão tão cegos, que as pessoas hoje sabem que foi grande desilusão. Até hoje as pessoas pregam que Jesus Cristo saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. A Bíblia está aqui, está a dizer, quando Jesus sai da terra, ele chega, se dirige ao Pai. E ele diz que a primeira coisa que Jesus fez, chegou aos seus, dirigiu-se ao Pai. Daniel viu a dirigir-se ao Pai. E lhe deram tronos, glória, alegria, um reino que nunca se desmoronará. O que ele disse aqui na terra? Eu tenho agora todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Eu vou subir. Ele sobe e Daniel vê. Por isso que o anjo disse a Daniel, Daniel, não se preocupe, porque essa visão que você tem não é para este tempo, é para um tempo mais posterior, mais lá. Então, Jesus Cristo chega e dá-lhe o trono. Ele foi direito onde está sentado o Pai. Ele não saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele foi direito para o Pai. E chegou lá. A primeira coisa que ele fez é se apresentar ao Pai. O Pai lhe deu o trono, lhe deu o poder. E depois de lhe dar o poder, ele veio, se manifestou a todos os seres dos céus. E ele disse assim, alegrai-vos, ó céus, porque já vencemos. Conseguimos vencer o grande príncipe das trevas, o acusador de nossos irmãos, na qual dia e noite acusava-os diante de nosso Deus. Satanás, mesmo depois de ter sido expulso nos céus, o lugar dele não se achou nos céus. Ele não tinha mais vaga nos céus. Mas quando os filhos de Deus tinham reunião lá nos céus, ele também ia. Até Cristo morrer na cruz, Satanás frequentava os céus. Quando Cristo morre, ele para. É fechado o acesso aos céus, porque foi descoberto, foi desmascarado a mentira que ele inventou. Porque Jesus Cristo, ele veio aqui na terra por dois motivos. Dois motivos trouxe Jesus à terra. Primeiro motivo,
mostrar o verdadeiro caráter do Pai. Segundo motivo, salvar o homem do pecado. Primeiramente, por que motivo de mostrar o verdadeiro caráter do Pai? O Pai estava sendo acusado no céu. Satanás inventou mentiras, caluniou, blasfemou contra Deus, contra o nosso Pai Celestial. Enganou até essa parte dos anjos dos céus. Miriades e miriades ele enganou. E os anjos que sobraram no céu tinham dúvida. Tinham dúvida do que estava a acontecer. Eles não podiam acreditar simplesmente em Deus. Estavam em dúvida. Será que é Deus? Ou o que Satanás está a falar é verdade? Então Jesus teve que descer. Assim como na terra você não pode ter um advogado. Ou seja, assim como na terra você não pode se defender sozinho. Quando você é acusado, você não pode se defender sozinho. Quando você é acusado, você não pode chegar no tribunal e dizer: senhor juiz, eu sou inocente. Não. Você tem que chegar no tribunal com um advogado. Alguém que vai estudar o seu caso, que conhece você e vai provar a sua inocência. Assim também a justiça celestial. O Pai está sendo acusado nos céus por Satanás. Culpou de várias coisas. Até hoje aqui na terra as pessoas não acreditam em Deus por causa de Satanás. E para nós sabermos a verdade, o Filho teve que vir justificar o Pai, para mostrar que tudo o que ele disse era mentira. Para nós então ter a certeza, a noção de que aquilo foi tudo uma mentira. É isso que Jesus fez. O próprio Pai deu todo o poder ao Filho, para que o Filho provasse a inocência do Pai diante dos anjos, dos seres viventes e de nós. O que acontece então? Jesus Cristo veio à Terra, sofreu, passou calúnias, injúrias, foi perseguido, foi cuspido na cara, foi esbofeteado, foi esfaqueado, foi morto, tudo por nós e por causa das mentiras de Satanás. Só para vocês verem, a mentira é algo muito fatal. A mentira é algo muito fatal. Hoje não se vive sem a mentira. O mundo inteiro hoje praticamente vive pela mentira. Praticamente vive pela mentira. O que compõe a vida cristã hoje, o que compõe o cidadão hoje é a mentira. Não tem nada sem usar uma pétalazinha de mentira. Todo ingrediente que o homem utiliza vai uma pétala de mentira. E a mentira tem vencido. A mentira tem ganhado almas. Se vocês derem conta, nas falsas igrejas, está cheia. Nas verdadeiras, está vazia. Por quê? Porque é duro. É duro guardar a verdade. É duro viver a verdade. E as pessoas preferem a mentira. Eles preferem alguém que mente para eles. Até as mulheres hoje são assim. Quando um homem sincero vem e diz que eu quero casar contigo, eu quero ser um homem íntegro para você, eu quero ser fiel para você, um homem sincero, um homem santo, puro, que ele ensina nas escrituras, ela não acredita, prefere aquele que vai lhe mentir. Hoje é assim. Por isso que estamos à falta de pessoas na terra. Homens. A igreja está a ser liderada por homossexuais, pastores homossexuais. Vocês viram aqui, o irmão Oriano perguntou, me mostrem nas escrituras, de Gênesis até Apocalipse, onde está escrito que um homem de Deus, profeta sequer, mesmo que não foi profeta, mas um homem de Deus, que Deus usou com todo o poder, toda a glória, no Novo ou no Antigo Testamento, que foi homossexual. Mostre-me. Não existe, irmãos. Não existe. Não pode existir. O homem não pode se deitar com homem igual. Mulher não pode se deitar com mulher igual. E o que o pecado está fazendo? O pecado quer se deitar com a igreja. Você já viu a igreja
ela é santa. A igreja é pura, imaculada, virgem. Sabe aquela mulher virgem que todos querem namorar? Uma mulher virgem que todo homem quer. Que todo homem quer casar com ela, que quer pôr em casa. Que quer que seja mãe dos seus filhos. Aquela mulher donzela, aquela que dá gosto para apresentar aos teus pais. Uma mulher que dá gosto para gastar dinheiro e fazer apresentação, dar um casamento digno. Sabe aquela mulher? Assim é a igreja. Santa, adornada, ataviada pelo seu noivo. Bonita. Sabe o que as pessoas querem? Fazer com as mulheres assim. Tem pessoas que só querem deitar com essa mulher. O pecado está a fazer isso. O pecado no século XXI quer tirar a virgindade da igreja. Ela quer ser a igreja prostituta, desonrada, uma igreja mundana, uma igreja porca, uma igreja que já não é virgem, que perdeu a virgindade com ímpios. O pecado no século XXI quer se deitar com a igreja. O pecado no século XXI quer tirar a virgindade da igreja pura, santa, verdadeira. O pecado quer se deitar com a igreja. E onde é que estão os homens? Onde é que estão os homens que vão se levantar contra esses hereges? Contra as falsas doutrinas? Contra os falsos ensinamentos? Depois desse advento de 1844, houve o advento dos testemunhas de Jeová. Com isso eu não tenho problema, eu posso te falar sem nenhum problema. 95% da minha família, quer seja do pai, como da mãe, do avô, como do avô, são testemunhas de Jeová. Eu mesmo que estou aqui, fui testemunha de Jeová. Ou seja, eu era aqueles que se dizem ser testemunha de Jeová, porque para mim eles não são. A Bíblia diz que quem é testemunha de Jeová, obedece a palavra de Deus. Guarda isso aqui. O testemunha de Jeová guarda isso. Então eles dizem ser. Eles dizem ser testemunhas de Jeová. E uma coisa muito boa que eu gosto neles é que eles já não se classificam igreja. Eles já estão a dizer, nós somos perdidos. Não somos mais igreja, somos apenas uma organização. É uma organização que apareceu ali. Nesse movimento, nessa desilusão, surgiu os testemunhas de Jeová. Charles Taze Russell, o homem que inventou a seita Testemunha de Jeová. Ele era adventista. A mesma coisa que ele trouxe. A igreja adventista acredita que Jesus Cristo também é o anjo Miguel. E o que acontece? Os testemunhas de Jeová também acreditam que Jesus Cristo é o anjo Miguel. O arcanjo Miguel. O arcanjo é criatura. A Bíblia diz que o arcanjo é criatura. Eu não entendo mais. Já não entendo. São as mesmas heresias. São as mesmas heresias. E ainda tem mais. Ainda tem mais ensinamentos terríveis. E eu vou dizer aqui sem medo de errar. Sem medo de errar. Uma das coisas que as pessoas têm muito medo de atacar é os adventistas. Os pregadores têm muito medo de atacar os adventistas. Ou seja, não atacar os adventistas, de atacar as heresias adventistas. Eu não entendo por que ninguém toca nas heresias deles. São heresias bem cuidadinhas, bem preparadinhas, que as pessoas ouvem e eles dizem, não, é verdade mesmo, é assim, olha, eu acho que os adventistas são assim, tipo, uma espécie de fariseus do século XXI. Fariseu, fariseu mesmo, fariseu moderno, sabe? Aqueles fariseus modernos que fazem assim. Eles não querem deixar os outros entrar, ficam na porta, travam a salvação dos outros e nem eles mesmos querem entrar para serem salvos. Fazem os outros carregarem fardo pesado e nem eles mesmos com o dedo levantam. Eu acho que é isso. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É complicado. Muito complicado.
Para o adventista, os membros de outras igrejas estão perdidos.